Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até ao oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Isso está escrito em Amós, no capítulo 8, versículo 11 e 12. É uma profecia muito interessante. Aqui fala que vai vir um dia, o Senhor Deus é quem está dizendo, em que Ele mesmo vai enviar fome sobre a terra. E Ele diz, não é fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E aqui fala que as pessoas andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. E a grande pergunta é: tem como alguém viver sem se alimentar, fisicamente falando, e sem se hidratar, beber água, sem água? Obviamente que não existe possibilidade de vida. Falando do alimento físico, da água mesmo física que nós necessitamos para sobreviver. Só que o texto fala que essa fome não vai ser do alimento físico, nem da água que nós necessitamos, precisamos continuamente usá-la. João, no capítulo 6, versículo 48, Jesus falou: Eu sou o pão da vida. Ou seja, não haverá pão. As pessoas estarão com fome desse pão da vida que é Jesus, mas não haverá mais acesso a ele. E as pessoas também estarão com sede, não de água. E no livro de João também, no Evangelho, no capítulo 7, versículo 37, 38 e 39, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 28, você pode conferir lá na sua Bíblia. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Versículo 39. Isto ele disse, referindo-se ao Espírito que receberiam os que nele crescem. Pois até aquele momento o Espírito não fora ainda dado, porque Cristo não havia sido ainda glorificado. Portanto, o dia de fome e de pão não físico e de sede de água não física também que sobrevirá é sem Jesus no céu, intercedendo por essas pessoas, sem o Espírito Santo aqui na terra também, convencendo elas do pecado e a aceitar a Cristo. É sobre isso que essa profecia está dizendo. Um dia as pessoas procurarão a Cristo, mas não acharão mais. Procurarão o Espírito Santo, terão um anseio pelo Espírito, mas não o encontrarão mais. A obra de Cristo e a do Espírito Santo, elas são ligadas, interligadas uma na outra. Jesus intercede por nós no céu e o Espírito Santo nos convence, nos exorta a nos arrependermos dos nossos pecados e aceitar a Cristo. Mas quando Jesus deixar, conforme essa profecia de interceder no céu, diante de Deus, a favor dos seres humanos que o rejeitaram, não haverá mais acesso a esse pão da vida, a essa água da vida. E daí as pessoas sentirão uma grande angústia a ponto de sair de um lado para o outro, do Oriente, do Norte ao Oriente, de mar a mar, toda parte procurando a palavra do Senhor, porém não a acharão. Quando eu leio esse texto, eu fico imaginando como que é possível isso acontecer. A gente crê porque está escrito, porém, nos dias de hoje nós vemos uma situação totalmente adversa a essa. Hoje, convidamos as pessoas para receber um estudo, para ir em culto, para receber uma série, para fazer algum trabalho missionário, muitas vezes até para uma oração. Muitas vezes as pessoas não querem
rejeitam os convites, os conselhos, os rogos, as advertências, desculpas e mais desculpas. Mas a Bíblia é clara que vai chegar um dia que as pessoas estarão ansiosas por ter Cristo e o Espírito Santo. Mas o texto é claro, eles procurarão em toda parte e não acharam. Será se a Bíblia ela vai sair voando por aí, vai desaparecer? Óbvio que não. A Bíblia, a palavra de Deus, é o que é, porque Cristo trabalha em prol de nós, intercedendo por nós, e o Espírito Santo também trabalha em nós, levando-nos a entender os princípios espirituais contidos na mesma e aceitar a Cristo. Sem Jesus, sem o Espírito Santo, a Bíblia é mais um livro qualquer, não tem o poder em si mesmo de regeneração. É por isso que Isaías, no capítulo 55, versículo 6, a exortação é: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, enquanto ele ainda intercede por mim e por você, é tempo de buscarmos a ele. E Jeremias 29:13 fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, a porta da graça continua aberta. Jesus, ele continua convidando as pessoas a aceitá-lo como o único Senhor e Salvador da vida delas. Muitos e muitos convites. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, disse Cristo, e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 29, 30. Então esse é o convite de Cristo. Vinde a mim. Ou seja, me aceite como seu Senhor e Salvador. E o Espírito Santo também nos convida constantemente. Hebreus 3, 3 e 4. Como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Versículo 15 do mesmo capítulo 3. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Jesus ele está batendo na porta do coração dos homens, toda parte, mas muitos. A questão é: se alguém ouvir a minha voz, e não só ouvir, abrir a porta, então sim, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Espírito Santo nos convida, juntamente com a igreja de Deus na terra, a noiva de Cristo, através dos homens pecadores, Deus convida outros pecadores a aceitá-lo como Salvador. O Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que ouve, diga: venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. Então, você vai aceitar esse convite? O fato é que aqui em Isaías, no capítulo 65, versículo 13 e 14, falando do desfecho de tudo isso aqui, e em seguida vem aqui a promessa dos novos céus e da nova terra. Olha só o que acontecerá naquele dia, quando se cumprir Amós, capítulo 8, versículo 11 e 13. 11, 12 e 13. E aqui em Isaías 65, 13 e 14 diz assim: pelo que assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vós, os que rejeitaram a ele, padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós, os que rejeitaram a ele, tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Versículo 14. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós
gritareis pela tristeza do vosso coração, e uivareis pela angústia de espírito. Ou seja, o pão da vida, que é Jesus Cristo, a água da vida, que é o Espírito Santo, nunca se afastará daqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador da sua vida, antes dele deixar de interceder pelos homens. E é um período muito terrível que vem aí à nossa frente. Está escrito em Provérbios 1:28, falando daquele tempo de angústia, de pavor, de temor e tremor que se apoderará dos homens, sem Deus, sem Cristo, sem esperança. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, mas não me hão de achar. É muito perigoso arriscar, rejeitar o convite da graça de Cristo hoje. Porque o dia é hoje e agora. Como está escrito, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Talvez você que está me ouvindo nesse momento já recebeu muitos convites de participar de um culto, de receber um estudo, de aceitar a Cristo, de se batizar. Talvez você até já entende essa mensagem, mas está procrastinando, adiando essa decisão. E o dia é hoje. A Bíblia é clara, não existe amanhã nem ontem. Ontem passou e amanhã não existe. O tempo é hoje e agora. E o convite é esse. Você vai aceitar esse convite ou vai continuar adiando, procrastinando essa decisão de consequências eternas? Pense nisso e que Deus te abençoe. É um assunto muito sério, muito importante, muito solene. O destino eterno, salvação ou perdição, está nas nossas mãos. Jesus já fez tudo e está fazendo tudo que o ser humano não pode fazer. Mas o possível Deus não fará, que é escolher. A escolha Deus deixou com cada ser humano, se vai aceitá-lo ou rejeitá-lo, se vai ser salvo, vai ter a vida eterna ou a condenação e a morte eterna. Pense nisso e que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece que de repente estão num dilema, no vale da indecisão, que estão em cima do muro ainda, que já conhecem a mensagem, já entenderam as doutrinas, já estudaram a Bíblia, mas por um motivo ou outro, por uma desculpa ou outra, ainda continuam sem tomar essa decisão de entregar-se a Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe e nós, como diz a palavra, aquele que pensa que está em pé, cuide que não caia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Melhor, versículo 12. Que Deus te abençoe.